Olá pessoal, meu nome é Aurélio Araújo, sou especialista da linha diesel. Tenho 33 anos já, voltado para o segmento da linha pesada, da linha diesel. Trabalhei com transportadoras, trabalhei também na parte de concessionárias. E hoje estou aqui em São Paulo, nos estúdios da MTE, no canal Oficina do Saber, onde nós iremos trazer para vocês mais um curso do Sistema de Injeção Eletrônica Common Rail. É um curso básico. Nesse curso básico nós iremos ter 5 aulas. Nessas 5 aulas nós iremos falar sobre os componentes do Common Rail, quais as funções, como funciona o sistema Common Rail. Iremos falar sobre os filtros de combustível, os cuidados com os filtros de combustível. Iremos falar do diesel, o cuidado do diesel, quais são os diesels que estão disponíveis hoje no mercado brasileiro. Então fique conosco. Falando então sobre o sistema Common Rail, não podemos deixar de falar um pouquinho sobre o combustível. Combustível, tanto esse é importante porque o sistema propriamente de Common Rail, Sistema de Injeção Eletrônica Common Rail. Se é sistema de injeção eletrônica de combustível, não podemos deixar de falar sobre o diesel. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o básico do combustível, com o que fazer do combustível, os cuidados com o combustível. Então essa aula nós iremos tratar sobre o combustível diesel. Vamos lá? Entendendo o óleo diesel. O óleo diesel é um combustível derivado de petróleo, todos sabem, sendo ele constituído basicamente por hidrocarbonetos, compostos orgânicos que contêm átomos de carbono e hidrogênio. Alguns compostos presentes no diesel, além de apresentar carbono e hidrogênio, apresentam também enxofre e nitrogênio. Normalmente o diesel é um combustível mais pesado do que a gasolina e apresenta-se uma cadeia carbônica de 6 a 30 átomos. É uma informação técnica sobre o combustível, a base de construção do diesel. Aqui é como na refinaria, como se separa o combustível. Nós temos o petróleo bruto, esse petróleo bruto passa por um processo de temperaturas e conforme vai subindo o petróleo, vai se retirando o combustível, dependendo da temperatura. Então nós temos aqui 305 graus, nós temos o lubrificante parafínico. A 235 graus nós temos o óleo diesel. A 175 graus nós temos o querosene e a 40 graus Celsius nós temos a gasolina e depois nós temos o gás natural, ou seja, um gás também retirado do próprio petróleo. Então, para você que não sabe como é feita a separação do petróleo bruto para os combustíveis, para a fonte de energia em forma de combustível, nós conhecemos gasolina, querosene, óleo diesel. Então, aqui é a forma que é feita para poder extrair esses elementos dentro do petróleo bruto. Vamos lá. Nós sabemos que nós temos dentro do fornecimento de combustível, nós temos o S10 e nós temos o S500. Por que S10 e S500? O S vem dentro da tabela periódica informando que é o enxofre. Então o S nada mais nada menos que está informando que é o enxofre. Então nós temos 10 ppm de enxofre e nós temos 500 ppm de enxofre. Então, trouxe então agora o S10 devido à questão de emissões de poluentes. Todos sabem que nós entramos na norma Euro 5 a partir de 2012. Então, a partir de 2012 para cá, com a introdução do sistema Euro 5, todos os veículos têm que rodar com S10, ou seja, 10 ppm de enxofre. Os tipos de óleo diesel são definidos especificamente atualmente no Departamento Nacional de Combustível, DNC, os combustíveis A, B e C. E a seguir nós temos aqui o D e o A. O A é o óleo diesel que hoje alimenta essa cadeia de segmento, que é o veículo automotivo, ou seja, a caminhonete, ou o veículo de passeio, nós temos hoje a Toro, ela é através do diesel, né? Ou seja, o combustível que é utilizado é o combustível diesel. Nós temos os veículos pesados, que seriam os caminhões, as máquinas fora de estrada, e nós temos os motores náuticos. Então esse combustível hoje do tipo A atende a esse segmento de motores ciclo diesel, que é onde nós temos de passeio, nós temos aqui o caminhão e nós temos a ilustração também aqui do motor marítimo.
também das máquinas agrícolas, nós temos também as máquinas fora de estrada, onde trabalham com terraplanagem, motoscrape, nós temos escavadeiras, retroescavadeiras, motoniveladoras. Também todos esse tipo de veículo também utilizam desse óleo diesel, do óleo diesel tipo A. Aqui nós temos óleo diesel tipo B, conhecido como metropolitano. Tem a mesma aplicação do tipo A, deferindo dele possuir o máximo 0,5% de enxofre. Por que nós estamos colocando aqui também a questão do enxofre? No Brasil como um todo, no território brasileiro, nós não temos um óleo diesel com enxofre homogêneo, ou seja, a mesma índice de enxofre que nós temos lá em Porto Alegre, nós não temos o mesmo em Manaus, não temos o mesmo em Goiás, não temos o mesmo no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em São Paulo, enfim, cada região do país nós temos um índice de enxofre. Esse enxofre, todos nós sabemos que a função dele é lubrificar as peças móveis do sistema de combustão e também fazer o arrefecimento nas peças móveis do sistema de injeção, seja a injeção mecânica ou seja a injeção eletrônica. A parte mecânica do sistema de alimentação, o enxofre é responsável então pela lubricidade e é responsável também para fazer a parte da lubricidade e também do arrefecimento das peças móveis. E principalmente da ponteira do bico, nós chamamos de bico injetor. Ele, como trabalha com extrema pressão e trabalha com excesso de temperatura, porque está dentro da câmara de combustão, ele precisa de um alto arrefecimento, senão ele vai travar e vai ter uma vida útil mínima desse bico injetor devido à falta de lubricidade e também de arrefecimento. Então se liga que cada região tem um índice de enxofre. Nesse caso aqui, ó, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza tem esse combustível do tipo B, no qual temos aí 0,5% de enxofre. Então nós temos aqui o desenho, a imagem do diesel S500 que é vermelho, nós temos o S1800 que não tem mais no Brasil, que é da forma amarelada, e nós temos o S10 metropolitano incolor ou amarelado. Nós encontramos hoje nas bombas de abastecimento esse diesel S10 acolorado. Por quê? Esse incolor, ele dificilmente você vai conseguir encontrar nas bombas. Ele é utilizado hoje esse combustível em outros tipos de segmento. Mas no segmento rodoviário ou nas bombas de abastecimento comum, mais conhecido como posto de combustível, você vai encontrar esse diesel amarelado. Então é adicionado um aditivo para deixar esse diesel com a coloração amarelada, ok? Vamos lá. Então o óleo diesel do tipo C, esse diesel caracteriza-se principalmente por possuir no máximo 0,3% de enxofre. Esse diesel, ou seja, a Petrobras disponibilizou esse veículo a partir de 1996 pela Petrobras, como já dissemos, nas regiões metropolitanas de Salvador, São Paulo, Aracaju, Santos e Cubatão. A partir de outubro de 97, esse óleo diesel também esteve disponível para os usos das regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém, Campinas e São José dos Campos. Então, a partir dessas datas aqui mensuradas, ou seja, ditas, foi disponibilizado o diesel do tipo C. O tipo D é um óleo diesel marítimo. É produzido especialmente para utilizações em motores de embarcações marítimas, diferente do diesel tipo A, por ter especificado o seu ponto de fulgor em máximo de 60 graus. Todos nós sabemos que algumas embarcações marítimas, principalmente de grande porte, usam o óleo BPF, mais conhecido como óleo pesado. Devido ao consumo, devido a proporções caloríficas desse combustível, as embarcações, principalmente os transatlânticos, utilizam o óleo BPF, não utilizam o óleo diesel tipo A e nem tampouco o tipo C. Então é bom que você saiba que os veículos, os marítimos de grande porte, utilizam esse óleo diesel. Obviamente que uma lancha, os motores 12 cilindros,
por exemplo, Deutz, ou 12 cilindros, ou 24 cilindros, marítimos, utilizados em algumas lanchas, algumas embarcações de pequeno porte, também se utiliza o diesel do tipo A e também do tipo C. Só para você entender que este combustível do tipo D atende grandes embarcações. O óleo diesel aditivado. Além dos tipos de óleo diesel básico, que todos nós sabemos, nós temos também o óleo diesel aditivado. E esse diesel aditivado, tanto o S10 como o S500, o que nós temos nele aqui de diferente? Ele recebe algumas características, alguns aditivos que o óleo diesel comum não tem. O anti-espumante, algum aditivo para melhorar o cetano do combustível. Enfim, quando você coloca um óleo diesel aditivado, e você vai entender que você está colocando um óleo diesel de uma qualidade melhor do que o óleo diesel básico ou o óleo diesel comum. É um pouco mais caro, nós sabemos, mas em contrapartida você também tem um melhor desempenho do motor, você tem um melhor desempenho no consumo de combustível, você tem um melhor desempenho na vida útil dos filtros de combustível, ou seja, quanto mais você usar um óleo diesel melhor, menos manutenção você irá fazer no sistema de injeção, seja no sistema de injeção mecânica ou seja também no sistema de injeção eletrônica propriamente dito, né? Ponto de entupimento do filtro de combustível. Aqui são duas fotos. Aqui pode ser problema de entupimento, por problema que as pessoas colocam óleo vegetal no próprio óleo, fazendo o biodiesel caseiro. Pode ter impurezas no tanque de combustível. Pode haver o excesso de gordura animal também dentro desse combustível. Então tudo isso que caracteriza sujeira, ou seja, propriedades, ou seja, mesmo aquela borra preta que é ficada no fundo do tanque, que é proveniente da próprio tempo de uso do óleo diesel, isso acarreta um entupimento no filtro prematuro. Então se o filtro poderia usar aí, vamos pegar um caminhão que roda a média aí de 10 mil quilômetros por mês, vamos dizer que esse filtro vai durar aí praticamente 7 mil quilômetros. Você vai ter que fazer uma intervenção preventiva antes mesmo do preconizado pela preventiva da manutenção, que seria mais ou menos hoje uma média de 15 a 25 mil quilômetros rodados para a troca de óleo do motor. Sabemos nós que hoje já tem veículos aí que trabalham com a troca de óleo do motor acima de 45 mil quilômetros. Hoje já tem óleos lubrificantes sofisticados, que é onde dá uma vida longa para o motor. Então a preventiva é feita justamente com a troca de óleo do motor. Por isso que eu estou mencionando aqui a questão da troca do filtro de combustível, né? Então essa característica do filtro está obstruído devido a esses problemas que nós temos nos abastecimentos dos veículos, né? Seja um posto de combustível fora ou seja também um abastecimento interno. Estou falando isso, você que está nos assistindo, você não tem contato com transportadoras, não tem contato aí com grandes empresas que trabalham com combustível. As empresas de transporte também armazenam o seu próprio combustível devido ao custo, né? Devido a diminuir o custo, ela tem o seu posto de combustível dentro da empresa, na qual ela faz abastecimento interno. Então, alguns cuidados que ele tem que tomar, ele não toma. E esses cuidados, um deles é limpar o tanque. Nós vamos ter uma aula falando um pouquinho mais sobre essa situação aqui, né, de cuidados com o tanque de combustível. E um desses é esse ponto, não faz a limpeza do tanque. E essa borra que é gerada, ela vem aqui para o motor do veículo e automaticamente nós temos uma obstrução do filtro mais cedo. Falando sobre o armazenamento de combustível, então as transportadoras, como eu disse agora há pouco, que ela faz o armazenamento do tanque. Então essa forma tem ela aérea e tem ela também submersa. Devido à questão de cuidados, devido a chuva, enxurradas, hoje a maioria das empresas tem um tanque aéreo. É mais fácil a manutenção, é mais fácil o abastecimento, é mais fácil você ter o cuidado com esse tipo de reservatório do que o reservatório submerso. Esse reservatório tem que ter um cuidado porque ele tem que ter um filtro
porque nós sabemos que na atmosfera nós temos umidade. O diesel é higroscópico, ele puxa essa umidade do ar para o próprio combustível. E também nós temos a questão de mudança de temperatura, na qual também ele tem uma quantidade de água que vai decantar no tanque. Então nós temos esse tipo de reservatório que nós temos que ter alguns cuidados com ele. Esses cuidados que nós temos com ele, nós temos que fazer a inspeção e limpeza desse armazenamento desse combustível. Vale lembrar que para fazer esse tipo de manutenção, tem que ser pessoas especializadas. Você não pode pegar alguém ou qualquer pessoa lá do seu posto de combustível e colocar para fazer a limpeza. Você não pode pegar ninguém ou qualquer pessoa, ou se uma pessoa totalmente despreparada, e colocar para fazer a higienização, a limpeza do tanque de combustível da sua transportadora. Você tem que ter pessoas capacitadas, com equipamentos, com EPIs, né, adequados para fazer esse tipo de limpeza. A água no reservatório, seja no reservatório principal de abastecimento ou o reservatório do veículo, seja ele pesado ou seja ele leve, lá no manual do veículo, ou manual do caminhão, ou manual lá da lancha, manuais que trazem informações sobre cuidados com o combustível, lá diz o seguinte, que você tem que deixar o diesel sempre cheio. Nós sabemos que as transportadoras, veículos, às vezes não conseguem fazer essa logística de deixar o tanque cheio. Mas se você não deixar esse tanque cheio e deixar ele vazio, nós temos um processo que vai acontecer nesse tanque. Observamos aqui que nós temos mudanças de temperatura, de clima. E nessa mudança de temperatura, existe essa água, ela transpira, né? Vamos chamar de sua, né? Ela sua e aqui forma gotículas de águas. Alguns estudiosos de química dizem que essa água que sai daqui, esse vapor de água, ele transforma-se em ácido sulfúrico. E ácido sulfúrico, junto com o enxofre, gera aquela borra preta. E a borra amarelada que você encontra aqui são as fezes da bactéria. Porque o óleo diesel ele tem bactéria que é alimentada pela água. Então, quanto mais água você tem, mais bactéria. Mais água você tem, mais borra preta. Então, quanto mais você conseguir deixar o seu reservatório cheio, melhor. Quanto mais você deixar o seu veículo, que é movido a diesel, o tanque do veículo também cheio, você vai evitar esse problema de condensação de água. Lembrando que nos reservatórios, isso é um dos motivos dos tanques reservatórios ser aéreo, é que te possibilita você usar o dreno. Então, uma vez por semana, duas vezes ou a cada 2 dias, você vir aqui e fazer o dreno. Você coloca um reservatório, um recipiente aqui embaixo do dreno, abre esse dreno, toda a água que está aqui, ela vai descer. Por quê? Porque todo tanque tem uma inclinação. Nós chamamos essa inclinação de lastro. Então esse lastro aqui, toda a água que está no tanque vem para esse lastro, justamente para facilitar você fazer o dreno. Nos veículos nós temos um filtro separador de água. E nesse filtro separador de água você também pode fazer o processo de drenagem da água. Sabemos que essa água é totalmente prejudicial ao sistema de injeção. Porque se eu tenho água, eu não tenho lubricidade. Se eu tenho água, eu não tenho arrefecimento do injetor. E automaticamente, se eu não tenho lubricidade, não tenho arrefecimento, eu vou ter uma vida útil desse injetor diminuída, ou seja, vou diminuir a vida útil desse injetor, né? Então, cuidado com esse tanque. No caso do S10 e do S500, tem 2 cuidados. No S500, por ter mais enxofre, eu tenho menos bactéria. Se eu tenho menos bactéria, eu tenho menos sujidade no tanque. Então eu teria que ser recomendado a cada 1 ano fazer limpeza no tanque. No S10, que eu tenho menos enxofre, eu tenho mais probabilidade de bactéria, eu tenho que fazer a limpeza desse tanque a cada 6 meses. 6 meses eu tenho que fazer a limpeza desse tanque quando tem esse S500. Ok? Vamos lá. Então, o óleo diesel também tem um tempo de vida útil.
Então nós temos o óleo diesel novo e o óleo diesel velho. Se eu deixo o óleo diesel muito tempo armazenado, não faço um processo de diálise, um processo de refiltragem desse diesel, eu vou ter problemas no sistema de injeção. Não só na questão da parte de injeção, mas também na parte de alimentação, que são os filtros. Os filtros vão ter um processo de entupimento mais rápido. Por quê? Porque o diesel está muito sujo, porque ele gera borra. Você pode observar a coloração do diesel novo para o diesel velho, eu tenho uma coloração totalmente diferente. O diesel velho está mais opaco. O diesel novo está mais lúcido, translúcido, aqui a imagem. Então, cuidado na hora de você guardar o seu combustível. Entenda que ele tem um período de armazenamento. Não pode se passar muito tempo. Exemplo, aí vamos colocar aí 3 meses, 4 meses armazenado. Na hora de fazer a reutilização desse diesel, é bom que você faça uma refiltragem nesse combustível. Tem alguns aditivos, alguns otimizadores de combustível no mercado, que você pode introduzir isso no combustível, que vai ser benéfico. O óleo diesel tem que ser bem filtrado. Por que nós também tem que ser bem filtrado? Por causa das condições de potência do motor, a questão da sujidade para dentro do motor. Porque quando nós pensamos que a questão da sujidade só vai causar problema no sistema de injeção, também, mas nós temos um outro problema que às vezes nós não conseguimos perceber, somente iremos perceber isso quando o motor começar a ter problema. Que vem a questão da sujidade do diesel, também vai afetar as partes móveis do motor, como a questão das peças móveis, como o sistema nós chamamos de casquilho, mas conseguimos falar sobre o bronzeamento do motor, o pistão, os anéis, as buchas de biela, podemos falar também das buchas de comando, as buchas dos balanceiros. Então, todos esses componentes móveis dentro do motor também são afetados por problemas de diesel ruim, ou seja, diesel sujo. Quanto mais um diesel limpo você tiver, melhor a vida útil do motor também teremos. Então, nós temos aqui uns exemplos. Quando você olha para essa imagem, você vê na sua mente o seguinte: olha, esse motor trabalhou com óleo lubrificante inadequado, ou ele não fez a troca de lubrificante no período correto, não usou o óleo lubrificante da especificação correta. Tudo isso influencia para esse desgaste da brosina e para essa fusão aqui do pistão que nós estamos vendo aqui. Não só o lubrificante, mas também o óleo diesel. Sabemos que no momento da queima, esse óleo diesel vai interferir na vida útil do lubrificante. Então, quanto mais limpo eu tenho o óleo diesel, maior vai ser a vida útil do lubrificante, melhor vai ser a eficácia do lubrificante. Vale lembrar que o lubrificante, além de fazer e tirar o atrito das peças móveis, ele também é um sistema de arrefecimento. Então, quanto mais eu tenho um óleo lubrificante limpo, melhor vai ser também a lubricidade, melhor também vai ser o arrefecimento das partes móveis de dentro do motor. Aurélio, como é que eu posso fazer para entender se o óleo diesel está limpo? Existe algum mecanismo que eu possa entender o lubrificante? Sim, existe aqui um sistema chamado análise de óleo. Como nós utilizamos o análise, ou seja, o exame de sangue, que dá toda uma visão, toda a informação de como é que está o nosso corpo, também nós podemos perceber, através do análise de óleo, como é que está a performance e desempenho desse lubrificante. Nós temos a IAPA, que é um parceiro, que ele é onde faz esse laudo e te dá toda a informação de tudo que está acontecendo. Aqui, por exemplo, ele está dizendo para a gente que a água está alta em relação ao óleo. Aí fala sobre a aparência, o odor, a fuligem, o cobre, o chumbo, o ferro, o molibdênio, que é um material que vai nos anéis de segmento. Então, tudo isso ele consegue perceber, ou seja, todo o material que é constituído do motor, ferro, cobre, alumínio, molibdênio, todo esse material,
ele consegue entender através da absorção atômica. Então, para você entender se o motor está tendo um desgaste natural, se ele está tendo um desgaste excessivo, você vai fazer o análise de óleo. Então, através do análise de óleo, você vai perceber se a sua injeção está correta, se o óleo diesel que você está usando não está contaminando o óleo lubrificante em uma situação anormal, e você vai ter uma transparência, uma informação de como está o motor internamente. Então, a análise de óleo, além de te informar se o seu sistema de injeção está correto, também vai te informar se você não está tendo um desgaste prematuro do motor. Então, nessa primeira aula, nós falamos sobre o combustível, a importância de cuidar do combustível. A importância de ter o tratamento, da limpeza do tanque, do cuidado da drenagem da água. Toda essa informação é importante para que nós possamos agora passarmos para a aula 2. Na aula 2 nós vamos falar realmente sobre o sistema como rail. Sistema de injeção de combustível como rail. No sistema de injeção de combustível como rail nós vamos falar para que serve, o que são, quais são os seus componentes, o que funciona, como é acionado, sistema de alimentação, sistema de injeção, tudo isso nós vamos informar na próxima aula. Vem comigo para a segunda aula.